Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso bate-papo aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados, hoje eu vou conversar com vocês sobre os principais pontos de uma adequação à LGPD na administração pública. Vamos lá? Outra característica bem peculiar da adequação dentro da administração pública é a questão de colocar o controlador. A teoria do órgão estabelece que há uma unicidade dentro dos órgãos públicos para responder em nome deles. Ou seja, não existe um agente, uma pessoa que responda pela entidade. Ela responde por ela mesma. Em alguns atos, ela é representada por pessoas. Portanto, o controlador da administração pública será sempre a União, os estados e os municípios. Contudo, a Lei Geral de Proteção de Dados pede que seja indicado um controlador, pessoa física ou jurídica. Nesses casos, o controlador será sempre a União, o Estado ou o município, e não uma pessoa física que seja a autoridade máxima daquele órgão, porque isso ia colocar por terra a teoria do órgão, que é um princípio atrelado à administração pública há muitos anos, sempre foi, é um princípio basilar, né? Um princípio do direito administrativo. E como que a gente faz então o equilíbrio disso com o que a LGPD trouxe para a gente? A pessoa, o controlador vai ser sempre a União, o Estado ou o município, né? E vão ter pessoas que vão ser representantes para fins de representar naquele ato, quando for o caso de algum contrato, ou enfim, algo que seja necessário representar o órgão para cumprir um tratamento de dados exigido pela LGPD, né? Será a autoridade máxima daquele órgão. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no site do Tribunal de Contas da União, na parte em que ele fala de LGPD e explica sobre essa questão de ser ou não ser controlador, como que ele coloca, como que ele entende que a administração pública se coloca nessa situação como controlador de dados. Outro ponto importante a ser considerado nas adequações dentro da administração pública é a atuação do encarregado de dados. O encarregado de dados possui atribuições específicas de relacionamento entre o titular de dados, a alta administração e também o seu público interno. Então, o encarregado de dados, ele vai desenvolver independentemente ações que estão atreladas ao tratamento de dados e orientar também internamente como que esse processo vai ser conduzido. Explicando melhor, para ser mais claro, tá? Mas na prática, como que isso funciona, como é para isso funcionar, tá? O encarregado de dados, ele não pode ter uma subordinação direta. É uma informação que está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, seria uma pessoa que ficaria ali, dentro de uma arquitetura de governança pública, na maioria delas, seria a alta administração, o Comitê de Proteção de Dados e o encarregado aqui. Por quê? Se ele precisar de um suporte em termos de recurso ou de auxílio direto a um pedido de um titular de dados que ele não consiga dar, dentro de uma arquitetura de governança pública, podemos dizer que o encarregado de dados estaria assim posicionado. Teremos a alta administração aqui no topo, o Comitê de Dados Pessoais e ele aqui. Por quê? Fazendo uma ponte. Porque o titular de dados, por vezes, vai fazer demandas que o encarregado vai conseguir solucionar sozinho. Quando for uma demanda mais complexa, ele pode se dirigir diretamente ao comitê ou comissão de dados pessoais e ainda assim não for resolvido ou chegar-se ao entendimento de que é necessário ouvir o que a alta administração tem para dar de direcionamento, seria encaminhado para a alta administração. Então, para isso, para que ele possa agir com essa autonomia, com liberdade para decidir sobre as deliberações que vão ser dadas em resposta ao titular de dados, ou até mesmo processos internos que os setores peçam informações, né? Porque muitas das vezes na governança corporativa é importante ter uma orientação superior, algo maior, para depois trazer para as unidades e replicar de acordo com a atividade daquele setor. Então, às vezes, o setor pode estar meio na dúvida, meio com
sem saber se faz por aqui, se faz por ali, ou pedindo uma interpretação melhor sobre determinado aspecto da política de privacidade, por exemplo, ou pedindo uma aprovação de um código de conduta específico para um setor de gestão de pessoal, né, para treinamento, para contratação de pessoas, de instrutores, enfim. Dependendo da demanda, quando a unidade sentir essa necessidade de um suporte maior para que ela continue executando as suas atividades, ela pode encaminhar essa demanda via encarregado de dados. E de mãos dadas com o encarregado de dados estará a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para quem ele poderá enviar consultas, né? Tanto ele encarregado quanto o comitê também poderá fazê-lo, né? E pode ser que a demanda interna que chegue para esse encarregado, ela necessite justamente de uma complementação, de uma regulamentação mais clara, mais assertiva, mais específica por parte da autoridade. Porém, essas recomendações, essas respostas às consultas que forem feitas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados vão compor esse acervo normativo do órgão também e deverão ser internamente absorvidas, intrinsecamente utilizadas nos demais processos que se seguirem daquelas recomendações. Outro ponto muito importante a ser observado é que na administração pública já existem princípios que são regentes de uma forma geral. São aqueles princípios do artigo 37 da Constituição Federal que norteiam toda a atividade pública. Portanto, esses princípios não deixaram de existir. É muito importante fazer essa observação aqui, que tanto os princípios gerais da administração pública, que estão previstos lá na Constituição Federal, no artigo 37, quanto os novos princípios trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados devem coexistir. Um não se sobrepõe ao outro. Eles devem andar de mãos dadas, eles devem juntos fazer esse trabalho. Ah, mas e quando houver alguma incompatibilidade? Vamos tentar fazer um ajuste para ver em que melhor ponto isso vai ser feito e apresentar sugestões até mesmo para a própria NPD. Se não chegarem a nenhuma conclusão, encaminha para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vamos esperar o posicionamento dela. Isso é importante deixar muito esclarecido porque um aspecto que é de ser considerado são os prazos. Para vocês terem uma ideia, existem vários aspectos, mas eu vou trazer esse como exemplo, tá? Porque é muito comum, mas a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor e como é que fica a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, né? E aí, vai se sobrepor, ela é mais nova, ela é mais específica, portanto ela vai ter prioridade sobre a outra? Nada disso. A gente vai tentar usar sempre as duas juntas. Quando houver conflito, eu já disse para vocês o que é recomendado fazer. Mas, de uma forma geral, uma nunca vai matar a outra, porque elas tratam de princípios e de posturas e de situações que elas andam muito ladeadas. Então, raramente a gente vai ter um conflito muito grave, muito difícil de manejar, como é o caso que eu estava contando para vocês sobre os prazos. Existem prazos que a LGPD estabeleceu para resposta para o titular, tem prazos específicos para os seus procedimentos. Então, naquilo em que a LGPD não colidir com essas leis, usa-se a LGPD. Naquilo em que houver alguma colisão, alguma divergência, leva-se para um colegiado para definir qual vai ser o prazo interno que aquele órgão decidiu por conta da política pública que ele desenvolve. E eu acredito, é uma opinião minha, mas baseada nas pesquisas e nos estudos que estão sendo publicados sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na administração pública, que em razão das especificidades das políticas públicas desenvolvidas por cada órgão e na sua esfera, na sua esfera da federação e de atuação, isso vai ter uma certa diferença, vai ter uma modificação, porque vai ser internalizado o meio termo. Então, esse meio termo vai depender muito de como a alta administração daquele órgão entende suficiente e entende possível para que ele realize da melhor forma as políticas públicas que aquele órgão desenvolve. Então, para que você possa compreender mais sobre o encarregado de dados, eu preparei esse slide aí que você está vendo, está aí na sua tela. Vamos seguir? Segundo a Instrução Normativa do Ministério da Economia de 2020,
que apontou quais seriam as responsabilidades, quais seriam as habilidades esperadas desse profissional, desse agente de tratamento, nós podemos resumir em 3 grandes pontos. O primeiro, responsabilidades. A primeira responsabilidade do encarregado de dados no setor público é com a interação com a ANPD. Essa interação faz com que o encarregado seja um ponto de contato com esse órgão, que é a autoridade nacional, para que ele receba notificações e adote as providências necessárias que forem solicitadas pela ANPD. Outra responsabilidade é o quê? É a orientação e instruções sobre Lei Geral de Proteção de Dados a todos que compõem aquele órgão público, de membros a estagiários. É importante que ele tenha essa postura, ele tenha essa responsabilidade de ser quem vai orientar e instruir as pessoas dentro daquele órgão, tá? O encarregado de dados também será a pessoa responsável pela execução de todas as atribuições que lhe forem conferidas pela legislação vigente, pela ANPD e também que forem definidas pelo órgão. Ele também será responsável pelo atendimento ao titular de dados, ou seja, sempre que o titular de dados entrar em contato com aquele órgão e pedir qualquer informação referente aos seus dados pessoais, a pessoa que deverá fazer esse atendimento é o encarregado de dados. Será o encarregado de dados também o responsável por recomendar, auxiliar e subsidiar a elaboração do relatório de impacto, sempre contando com o apoio das áreas técnicas necessárias, se for TI, se for governança, se for uma área de compliance, enfim, uma área de RH, ele vai sempre contar com o apoio de áreas técnicas específicas para poder fazer essa recomendação e subsidiar esse relatório, com observação de que não deve ser ele a pessoa a elaborar, ele deve apenas recomendar a necessidade da elaboração, auxiliar e prestar informações que subsidiem a elaboração deste relatório, ok? É responsabilidade do encarregado de dados também o monitoramento da conformidade das atividades de tratamento de dados nos termos das legislações e normas vigentes no país. É ele o responsável por esse monitoramento. É o encarregado de dados também que deverá opinar sobre privacidade e proteção de dados sempre nos processos internos do órgão. Quando houver algum processo administrativo, algum processo que seja necessária a manifestação sobre privacidade e proteção de dados, é direcionada a responsabilidade ao encarregado de dados de se manifestar. E por último, a responsabilidade do encarregado de dados de oferecer suporte ao comitê ou comissão de dados pessoais quando for solicitado por esse comitê, ou ainda de prestar um suporte diretamente à alta administração quando for necessário, prestar auxílio com relação a informações de fluxo de atividades relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais. Qual é o perfil? Qual competência precisa ter esse profissional? Bom, é um profissional que deve ser nomeado pela autoridade máxima do órgão. É um profissional que deverá ter acesso direto à alta administração. Por que isso? Porque a LGPD determina que esse profissional não seja subordinado a ninguém, ou seja, ele tem que ocupar uma posição de livre acesso para cima ou para baixo na hierarquia daquele órgão. Ele deverá prestar pronto apoio às unidades administrativas no atendimento às solicitações. Isso também é uma competência que foi atribuída ao encarregado de dados. Ele deverá desenvolver habilidades complementares que permitam a efetiva execução de todas essas responsabilidades que lhe foram delegadas. Então, a partir de tudo isso que foi dito, a gente vem aqui para esse último slide que fala o quê? Sobre as habilidades do encarregado de dados no setor público. Por quê? Porque ele precisa desenvolver conhecimentos multidisciplinares. Se ele não tiver, ele vai precisar adquirir. Que conhecimentos são esses? São conhecimentos relacionados às áreas de TI,
as áreas de gestão de risco, as áreas de direito, governança de dados, né? De lei de acesso à informação, gestão de pessoal, fluxo de trabalho, dentre outras que ele perceber sejam necessárias ao atendimento, né? Ao pleno cumprimento de suas responsabilidades. Esse profissional encarregado de dados também deverá ter uma habilidade muito grande de comunicação e interação com pessoas. É fundamental e isso fará muita diferença na sua atuação, principalmente com os resultados do seu trabalho, ok? E por último, esse profissional que vai trabalhar como encarregado de dados no setor público precisa ter organização e uma metodologia de trabalho bem estabelecida, porque disso aí, né, vai resultar a facilidade que ele vai ter para poder atender tantas demandas e prazos que a própria LGPD estabelece para serem atendidos. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um amigo, um colega de trabalho, alguém que você conheça e que também vai gostar de saber dessas informações. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, já ativa o sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? É isso, gente. Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula.